Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Efésios 2, 19 a 21. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constitui como cabeça da igreja. Efésios 1, 22. Audiolivro A Redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince. 12. A igreja local. Centremos-nos agora na igreja tal como ela funciona numa determinada localidade, a igreja local. Durante muitos anos fui fanático sobre o ser membro na igreja local, mas eu realmente não sabia o que isso era. Veio até mim, através de uma espécie de revelação, como a igreja local é tão clara, bem definida e simples. Não foi uma revelação que veio até mim através de uma visão, mas mais exatamente uma compreensão repentina de simples afirmações feitas na Escritura, que eu conheci e pregava durante anos, mas que nunca fui capaz de aplicar convenientemente. A autoridade da igreja local. Mencionei no último capítulo que a palavra igreja é usada apenas 2 vezes nos evangelhos. De cada vez é usada por Jesus e de cada vez ocorre no evangelho de Mateus. Vimos em Mateus 16, 18 que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, referindo-se à igreja universal. Em Mateus 18, ele usa de novo a palavra igreja, mas o contexto torna claro que ele estava a falar acerca de uma igreja local ou de uma igreja numa determinada localidade. Ele estava a falar das circunstâncias nas quais um crente tem a obrigação de apresentar a sua denúncia à igreja. É compreensível que tu e eu nunca possamos trazer a nossa denúncia ou problema à Igreja Universal, porque ela está dispersa por todos os continentes e temos membros que já passaram para a eternidade. A estes membros não se pode fazer a denúncia. A primeira reunião completa da totalidade da Igreja Universal, pelo que vejo isto, terá lugar quando o Senhor Jesus Cristo descer dos céus e todos encontrarmos o Senhor no ar. Vê 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. O primeiro verdadeiro encontro da Igreja Universal será sob a direção do próprio Jesus. Entretanto, encontramos a Igreja a funcionar na sua capacidade local. Jesus disse: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 15 a 20. Jesus disse que o primeiro passo para a resolução de uma disputa entre ti e outro crente é enfrentar a pessoa sozinho. Na minha experiência, muito poucos cristãos têm seguido esse procedimento. Muitas vezes falam primeiro com uma outra pessoa sobre o assunto. Se não obtiver satisfação quando se dirigisse a ela sozinho, leva 1 ou 2 pessoas como testemunhas da vossa conversa. Se ela continua a não querer ouvir, a única alternativa que resta é levá-la à igreja local. A disputa deve ser apresentada à igreja local e a sua decisão é final. Repara na extraordinária autoridade de que a igreja local está revestida. É absolutamente deslumbrante. As pessoas muitas vezes veem a igreja local como uma boa opção ou como uma fonte de ajuda, mas aos olhos de Deus é como o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. A igreja local é o tribunal de apelação final em todos os assuntos vitais, disputas entre crentes, assuntos de doutrina e assuntos de conduta moral. Aos olhos de Deus, a igreja local é de extrema importância.
É por isso que é essencial que entendermos a igreja, que tomemos o nosso lugar correto nela e que nós próprios nos submetamos a ela. A Escritura diz que quando a igreja local se reúne e chega a uma conclusão sobre um caso, qualquer pessoa que não escutar a decisão e não agir de acordo com ela, deverá ser tratado como um pagão gentil e um cobrador de impostos, os quais eram evitados pela comunidade judaica no tempo de Jesus. A ideia aqui é de que a pessoa perdeu o direito de ser considerado e tratado como um cristão até se arrepender e se submeter a essa autoridade. Como é que ela perde esse direito? Na recusa de aceitar a decisão e submeter-se à disciplina da igreja local. Para mim, isto é aterrorizador, porque eu não conheço nenhuma igreja local que esteja qualificada para exercer essa medida de autoridade. Ainda assim, se eu alguma vez fosse colocada em tal posição, faria tudo o que estivesse ao meu alcance para evitar resistir e recusar a decisão da igreja local. Nós estamos a lidar com coisas que são muito sérias e muito importantes. A igreja local não só resolve disputas entre crentes, mas também julga assuntos de doutrina. Em Atos 15, encontramos uma tremenda discussão entre os crentes judeus acerca do que devia ser exigido aos gentios que professavam a fé em Jesus Cristo. Paulo e Barnabé tinham ganho muitos gentios para o Senhor e tinham-no batizado, mas não lhes tinham exigido que aderissem à lei de Moisés. Em Jerusalém, os judeus ortodoxos crentes em Cristo objetaram arduamente. Foi uma grande disputa, cujas consequências afetam todos nós que somos cristãos gentios. Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para resolverem este assunto com todos os apóstolos e os anciãos. A sua conclusão foi apresentada a toda a igreja em Jerusalém e teve a comprovação de toda a igreja, que deve ter juntado alguns 30.000 crentes judeus nessa altura. Uma vez um amigo meu judeu disse-me: se tiveres 2 judeus, tens um argumento; se tiveres 3, tens uma revolução. Eu admiro-me, com a graça de Deus, que 30.000 judeus pudessem chegar a uma unidade absoluta neste ponto vital da doutrina. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja. Atos 15, 22. Repara que a liderança, neste ponto, não atuou independentemente de toda a igreja. Eles prepararam o caminho, mas a decisão final não foi deles. Nem foi deles a autoridade final. A narrativa continua. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circundar-vos e guardar a lei, não lhes sendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 22 a 28. A decisão final foi a do Espírito Santo, tornada manifesta no corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que é dado à mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. Nunca mudes isso e diz: eu tenho a mente de Cristo. Novamente, é o corpo coletivo que tem a mente de Cristo através do Espírito Santo. Essa decisão doutrinal de importância tão vital e de longo alcance chegou em total unidade do corpo inteiro, a igreja local. Repara mais uma vez para as palavras bonitas de Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, estando reunidos com um acordo, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aos olhos de Deus, a igreja local não é apenas o lugar de harmonia e o tribunal da apelação final, mas é também o juiz da conduta moral. Vamos ver um exemplo disto. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo,
pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. 1 Coríntios 1, 1 a 2. Repara que Paulo estava a escrever para toda a assembleia de crentes em Corinto. Agora vê o que ele diz. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeces, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal praticou tal ato, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 1 a 5. Nesta assembleia, existe um caso de extrema imoralidade, incesto. Um homem estava a coabitar com a mulher do seu pai. Paulo disse que os gentios nem sequer têm um nome para esse gênero de coisa. Ele disse mais: aqui estáis a orgulhar-vos sobre os vossos dons espirituais, o vosso falar em línguas e profetizar, enquanto existe esta imoralidade horrível entre vós, com a qual ainda nem sequer lidastes. Que vergonha! É a vossa responsabilidade como igreja lidar com essa imoralidade. Será que tem esse tipo de imoralidade nas igrejas de hoje, irmão? E como será que os nossos pastores lidam com isso? A igreja toda assume a responsabilidade e a autoridade pelos padrões morais e éticos. Essas coisas não se podem passar a um comitê ou presbitério, ou algum grupo que se reúne num canto. Não devem ser abafadas ou escondidas debaixo do tapete. O Novo Testamento é um livro muito franco que transmite o que se pretende sem rodeios. Chama as coisas pelo seu nome. Paulo estava a dizer: eu não estou impressionado pela vossa espiritualidade. Vós estáis a tolerar a imoralidade, até mesmo o incesto. Agora eu pergunto para você, irmão. Eu congreguei em 5 assembleias. Em todas as assembleias que eu congreguei, existiam irmãos vivendo juntos, ou seja, na fornicação, no pecado. Qual é a atitude do pastor líder, do homem que está lá, liderando a igreja? É admoestar essas pessoas, é chamar, não é condenar, é chamar e dizer: irmão, você está no pecado, fornicação, os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Como que as ovelhas vão se consertar se os pastores não admoestá-los? Como? Continuando. Lidem com isso como igreja. Reuni-vos e na autoridade da minha presença e do Senhor Jesus Cristo, mandai esta pessoa embora da vossa assembleia. Ele já não tem direito à confraternidade no corpo de Cristo. Entregai-o a Satanás, não para a destruição da sua alma, mas para a destruição da sua carne, para que através do julgamento de Deus no tempo, ele seja poupado do julgamento de Deus na eternidade. Isto era uma coisa terrível. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga o que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5, 12 a 13. Aqui Paulo diz que nós não temos nada a ver com o julgamento dos não crentes. Eles estão fora da nossa jurisdição. Contudo, os crentes devem julgar os crentes. Veja bem, irmão. Os crentes devem julgar os crentes. Não existe essa ideia de você falar: eu não posso julgar ninguém. Quem julga é Deus. Quem julga é Deus no juízo. Mas nós, enquanto igreja, podemos julgar os crentes de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos condená-los. É responsabilidade coletiva da igreja exercer julgamento sobre a conduta dos seus companheiros crentes. Algumas pessoas apenas conhecem uma escritura acerca do julgamento. Não julgueis para não serdes julgados. Mateus 7:1. Mas existem muitas outras escrituras no Novo Testamento acerca do julgamento. A igreja tem que manter a pureza ética e moral, exercendo julgamento e disciplina sobre os seus membros. Repare no que Paulo disse em 1 Coríntios 6, e que está exatamente em linha com o que Jesus disse em Mateus 18, acerca da igreja como tribunal de apelação final. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? 1 Coríntios 6:1.
Paulo disse que é errado para um crente ir ao tribunal contra um companheiro crente. Seja como for, os crentes não têm o direito de resolver esse tipo de disputa no tribunal de lei secular. A questão tem que ser resolvida na igreja. E também não diz que é errado para um crente ir a tribunal contra um não crente. Paulo continuou: não sabeis vós que os santos, ou os crentes, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 2. A igreja hoje está a dormir, totalmente inconsciente das suas responsabilidades, dos seus privilégios e da sua autoridade. Deve ser despertada para eles. A igreja tem que despertar para as suas responsabilidades e os seus privilégios. Desperta! Desperta, igreja! Veste-se da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Isaías 52, 1, 2. Já é tempo da igreja de Jesus Cristo se levantar e se sacudir. Precisa de ser sacudida. Acorda, igreja de Jesus Cristo. Levanta, sacode. É melhor sacudir-te a ti mesmo do que deixar Deus sacudir-te. Porque quando Deus o faz, não podes parar onde ou quando queres. A igreja toda de Jesus Cristo precisa de um bulldozer, de um terremoto, de uma revolução divina. E quero te dizer que já está a caminho. Chegou o momento de termos a visão de Deus da igreja, não a visão do homem. Eu gostaria que os jovens do movimento de Jesus nos anos 60 e 70, cujo lema era "Diz as coisas como são", quanto eu quero ver isso, e dizer as coisas como são. O núcleo da igreja local. O surgimento e crescimento de uma igreja local faz-se por fases. E a primeira fase é a célula base, tal como o corpo humano cresce fisiologicamente a partir de uma célula. Assim também o corpo de Cristo numa localidade particular cresce a partir de uma célula. Sugiro que em ordem formamos uma imagem de núcleos ou célula inicial de uma igreja local. Foquemo-nos de novo em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Na verdade, prefiro a tradução mais literal. Onde 2 ou 3 tiverem sido guiados para se juntarem dentro do meu nome, aí estou eu no meio deles. A expressão tiverem sido guiados coloca imediatamente uma questão prática muito importante. Por que somos guiados? A resposta é clara. Podes encontrá-la em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados regularmente pelo Espírito de Deus, esses são filhos, os filhos de Deus. Para poder viver como um filho de Deus, tenho que ser guiado regularmente pelo Espírito de Deus em tudo o que faço. É isso que identifica o Filho de Deus na sua vida diária. Por isso, quando a Escritura fala sobre os filhos de Deus serem guiados para se juntarem, é claro que aquele que os guia e que os junta é o Espírito Santo. Vamos lembrar que o Espírito Santo é a força diretiva em tudo o que consideramos ligado à igreja local. Jesus é a cabeça sobre a igreja, mas ele exerce a sua autoridade na igreja por meio do Espírito Santo. Temos que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mas em 2 Coríntios 3,17 diz-se: Ora, o Senhor é Espírito, o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, aí a liberdade. O senhorio de Jesus Cristo sobre a igreja é eficaz, apenas e somente se deixarmos o Espírito Santo ser o Senhor na igreja. O senhorio de Jesus Cristo sobre a igreja é eficaz, apenas e somente se deixarmos o Espírito Santo ser o Senhor na igreja. Por conseguinte, quando chegamos à formação do núcleo da igreja local, é o Espírito Santo quem deve reunir as pessoas, senão elas não estão a viver como cristãos. Esse é o requisito básico, 2 ou 3 que foram guiados para se juntarem dentro do nome de Jesus, ou no nome de Jesus, não em nome de Jesus. A expressão dentro do ou no meu nome sugere um ponto focal, um centro, à volta do qual as pessoas se juntam. Qual é? O nome de Jesus. O Espírito Santo nunca juntará os crentes em nenhuma outra base. Por outras palavras, ele nunca juntará as pessoas com base numa doutrina ou na membresia de uma igreja. Existe apenas um foco autorizado para a verdadeira igreja local,
e esse é o nome de Jesus Cristo. Quando somos guiados e reunidos juntos, dentro ou no nome de Jesus Cristo, estamos de fato reunindo-nos à volta da pessoa invisível de Jesus Cristo. Ele é o centro e o lugar de encontro de cada igreja verdadeira local. Ela reúne-se à volta dele, não à volta de um líder humano ou de uma doutrina, não à volta de uma experiência, mas à volta de uma pessoa. Existe uma nítida passagem paralela sobre essa verdade em Deuteronômio. Antes de ter sido permitido a Israel entrar na Terra Prometida, Deus deixou bem claro que ele aceitaria os seus louvores e os seus sacrifícios somente num lugar. Ele escolheria esse lugar e poria o seu nome nele. Deus disse: porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá em todas as tuas portas. O imundo e o limpo dela comerá, como do corso e do veado. Tão somente o sangue não comereis. Sobre a terra o derramareis como água. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão, mas os comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Tu e teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas. E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a tua mão. Deuteronômio 12, 15 a 18. Houve apenas um lugar que Deus escolheu e autorizou para se reunirem com ele. Qualquer coisa que fosse oferecida a Deus em louvor e sacrifício podia ser consumida somente naquele lugar. Vemos mais detalhes no capítulo 16. Deves lembrar-te que estava assumido que cada varão judeu subia a Jerusalém ao templo, todos os anos pela Páscoa sem exceção. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio 16, 2. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio 16, 5 a 6 e 11. A revelação histórica dos propósitos de Deus mostra claramente que o lugar que ele escolheu foi Jerusalém, e o edifício foi o templo construído por Salomão. Deus disse que ele poria o seu nome lá. Era o único lugar autorizado em que cada israelita, cada pessoa em relacionamento de aliança com Deus, sob a antiga aliança, estava autorizado a oferecer o seu louvor e os seus sacrifícios. Esse templo foi destruído e hoje uma mesquita muçulmana está construída perto do lugar do templo original. É por isso que os judeus estão tão preocupados acerca desta área particular de Jerusalém. Não existe outro lugar onde estejam autorizados a oferecer os seus sacrifícios, de acordo com a antiga aliança. Para os crentes em Jesus Cristo, o templo do Antigo Testamento foi substituído pelo corpo de Jesus Cristo. Jesus deixou isto claro no Evangelho de João, onde ele contrasta o templo do seu tempo, construído no mesmo lugar sagrado, com a sua própria pessoa. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. João 2, 18, 21. Jesus falou da transação do templo construído no lugar sagrado para o templo que é o seu corpo. O lugar de encontro autorizado agora é o nome de Jesus Cristo. Creio que Deus é tão explícito e específico sobre o seu requisito
na nova aliança, como ele foi sobre o correspondente requisito na antiga aliança. Nós não temos autoridade para nos reunirmos com outra base, senão a de sermos guiados para estarmos juntos pelo Espírito Santo, dentro do nome de Jesus Cristo. Creio que tais assembleias são os grupos célula, base ou grupos de louvor, a partir dos quais a igreja local é construída. A harmonia da igreja local. Jesus falou acerca de dois estarem de acordo ou de harmonia em oração em Mateus 18:18. Em verdade, vos, aquele que harmoniza, concorda e tiver sido reunido pelo Espírito Santo dentro do meu nome, digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Essa autoridade não está confiada a nenhum grupo de crentes indefinido, que entra por acaso para uma noite de louvor. São 2 ou 3 ou mais provenientes daqueles que foram guiados para se juntarem pelo Espírito de Deus, cujo foco de encontro está no nome e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estes foram trazidos para dentro de uma relação de harmonia espiritual, onde 2 ou 3 poderem estar em harmonia e estar de acordo, seja o que for que eles decretem, orem, liguem ou desliguem, é tão eficaz e autorizado como se tivesse sido feito pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Este é o grande segredo de serem guiados para se juntarem pelo Espírito Santo, para dentro de uma relação de harmonia. Por consequência, uma das palavras-chave para compreender o cristianismo é a palavra harmonia. O Evangelho destina-se a produzir harmonia em casa, num grupo maior de crentes, na comunidade e, no fundo, onde quer que seja aceite. Em qualquer lugar onde não há harmonia, o Evangelho realmente falhou a sua missão. A evidência básica de que o Evangelho está a atuar é a harmonia entre Deus e o homem, e a harmonia entre um crente e o outro. A evidência básica de que o Evangelho está a atuar é a harmonia entre Deus e o homem, e a harmonia entre um crente e o outro. Nessas pequenas células de harmonia, existe autoridade e poder divino sem limite. A partir dessas células se desenvolverá todo o corpo. É extremamente importante entendermos que para termos um corpo saudável, temos que ter células saudáveis. Assim é com os grupos, célula de casa na igreja. Se os grupos pequenos individuais e as relações pessoais dentro desses grupos não estiverem bem, nós nunca poderemos ter uma igreja local saudável ou relações certas dentro do corpo maior. Este é um dos grandes problemas do cristianismo moderno. Frequentemente, nós não estamos bem nas pequenas relações pessoais do dia a dia. Por exemplo, se marido e esposa, como crentes em Jesus Cristo e batizados no Espírito Santo, não conseguem viver em paz, que esperança existe para a unidade num grupo maior? Durante muitos anos, temos estado ocupados tentando construir grandes congregações, sem observarmos que elas não poderão ser saudáveis, até que as relações individuais, íntimas e pessoais o sejam. De novo, o requisito básico nesses grupos mais pequenos pode ser resumido na palavra harmonia. Harmonia pessoal, interior. Muitos de nós nem sequer estamos em harmonia conosco próprios, muito menos com alguém de fora. Precisamos de perguntar a nós próprios: estarei em harmonia com a minha esposa, minha família, meus parentes mais próximos, ou existe discórdia e frustração? Compare esse conceito de harmonia relacional com o de harmonia musical. Os músicos apenas têm que estar um pouco fora de tom para entregarem o som todo. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:19. Um dia Deus guiou-me para examinar a raiz da palavra grega concordar. Neste versículo é a palavra symponos, a mesma palavra da qual temos a palavra sinfonia. O termo significa estar em harmonia ou de acordo. Não é um mero entendimento intelectual. Mas ele falava do templo do seu corpo, João 2:18-21. Jesus falou da transação do templo construído no lugar sagrado para o templo, que é o seu corpo. O lugar de encontro autorizado agora é o nome de Jesus Cristo. Creio que Deus é tão explícito e específico sobre o seu requisito na nova aliança, como ele o foi sobre o correspondente requisito na antiga aliança. Nós não temos autoridade para nos reunirmos com outra base, senão a de sermos guiados para estarmos juntos pelo Espírito Santo dentro do nome de Jesus. Creio que tais assembleias são os grupos, célula, base
ou grupos de louvor, a partir dos quais a igreja local é construída. A harmonia da igreja local. Jesus falou acerca de dois estarem de acordo ou de harmonia em oração em Mateus 18:18. Em verdade, aquele que harmoniza, concorda e tiver sido reunido pelo Espírito Santo no meu nome, digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso dentro do ou no nome de Jesus. Essa autoridade não está confiada a nenhum grupo de crentes indefinido, que entra por acaso para uma noite de louvor. São 2 ou 3 ou mais, provenientes daqueles que foram guiados para se juntarem pelo Espírito de Deus, cujo foco de encontro está no nome e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estes foram trazidos para dentro de uma relação de harmonia espiritual, onde 2 ou 3 puderem estar em harmonia e estar de acordo, seja o que for que eles decretem, orem, liguem ou desliguem, é tão eficaz e autorizado como se tivesse sido feito pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Este é o grande segredo de serem guiados para se juntarem pelo Espírito Santo para dentro de uma relação de harmonia. Por consequência, uma das palavras-chave para compreender o cristianismo é a palavra harmonia. O Evangelho destina-se a produzir harmonia em casa, num grupo maior de crentes, na comunidade, no fundo, onde quer que seja aceite. Em qualquer lugar onde não há harmonia, o Evangelho realmente falhou a sua missão. A evidência básica de que o Evangelho está a atuar é a harmonia entre Deus e o homem, e a harmonia entre um crente e outro. A evidência básica de que o Evangelho está a atuar é a harmonia entre Deus e o homem, e a harmonia entre um crente e outro. Nessas pequenas células de harmonia, existem autoridade e poder divinos sem limite. A partir dessas células se revelar, desenvolverá todo o corpo. É extremamente importante entendermos que para termos um corpo saudável, temos que ter células saudáveis. Assim é com os grupos células de cada igreja. Se os grupos pequenos individuais e as relações pessoais dentro desses grupos não estiverem bem, nós nunca poderemos ter uma igreja local saudável ou relações certas dentro do corpo maior. Este é um dos grandes problemas do cristianismo moderno. Frequentemente, nós não estamos bem para nas pequenas relações pessoais do dia a dia. Por exemplo, se marido e esposa, como crentes em Jesus Cristo e batizados no Espírito Santo, não conseguem viver em paz, que esperança existe para a unidade num grupo maior? Durante muitos anos, temos estado ocupados tentando construir grandes congregações, sem observarmos que elas não poderão ser saudáveis, até que as relações individuais, íntimas e pessoais o sejam. De novo, o requisito básico nesses grupos mais pequenos pode ser resumido na palavra harmonia. Harmonia pessoal, interior. Muitos de nós nem sequer estamos em harmonia com nós próprios, muito menos com alguém de fora. Precisamos de perguntar a nós próprios: estarei em harmonia com a minha esposa, minha família, meus parentes mais próximos? Ou existe discórdia e frustração? Compara este conceito de harmonia relacional com o de harmonia musical. Os músicos apenas têm que estar um pouco fora de tom para estragarem o som todo. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:19. Um dia, Deus guiou-me para examinar a raiz da palavra grega concordar. Neste versículo, é a palavra symponos, a mesma palavra da qual temos a palavra sinfonia. O termo significa estar em harmonia ou de acordo. Não é um mero entendimento intelectual, é espiritual. Onde quer que 2 pessoas se juntem em harmonia espiritual, qualquer coisa que peçam acontecerá. Não é fácil estar e viver em harmonia espiritual, mas é certamente poderosa quando conseguimos. O mundo aprecia a harmonia. É o produto básico exportável do Evangelho e começa com 2 ou 3 que tenham sido guiados para se juntarem dentro do ou no nome de Jesus. Estou absolutamente convencido de que não existe solução permanente para os problemas da igreja, a não ser que se resolvam os problemas nas nossas casas. Isto é absolutamente bíblico. A igreja local definida. Nós falamos em avaliar que, na realidade, Jesus semeou o evangelho nas casas durante o seu ministério terreno. Ele normalmente costumava ir à sinagoga, o lugar de encontro institucional reconhecido, correspondente à igreja. Na sinagoga, ele ensinava as pessoas tanto quanto elas podiam aceitar. Às vezes, elas expulsavam-no, outras vezes,
ouviam até o fim. Onde é que ele ia a partir daí? Ia para uma casa. Por exemplo, em Cafarnaum, ele foi para a casa da sogra de Pedro. Era para lá que ele ia com as pessoas que desejavam ir mais fundo com ele. Lemos em Mateus 10:11 que quando ele enviou os seus primeiros 12 discípulos, disse: "E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis." Onde estava o evangelho a ser semeado? Não na sinagoga, mas em alguma casa digna em cada cidade. O pequeno grupo, tal como a família, é realmente o núcleo base a partir do qual a igreja local tem que ser construída. Uma cidade, uma igreja. Vou agora entrar num campo que conheço que é muito idealístico. Todavia, digo-te que contém o ponto de vista de Deus sobre a igreja local numa cidade. Vou agora transmitir a minha definição da igreja plena local, sob o meu modo de ver, reconhecidamente radical. Se aceitares essa definição, isso envolve uma revolução, porque não é maneira nenhuma compatível com a prática cristã atual. Simplesmente é assim. A igreja local é aquela parte da igreja universal residente numa determinada localidade. Não é exigido outra qualificação. Nunca tens que te juntar à igreja local, porque não é uma decisão que tenhas que tomar. Se estás na igreja universal, então automaticamente, sem mais qualificações, também és um membro da igreja local na cidade onde moras. Novamente, não tens uma opção. Em relação à igreja universal, a única opção que tens é a tua relação pessoal com Jesus Cristo. E se estás numa relação com Jesus Cristo, então és um membro da igreja universal e nada mais a acrescentar. Vimos 2 exemplos da palavra igreja nos evangelhos, os quais se encontram em Mateus. À luz dessas passagens, vamos analisar algumas estatísticas interessantes acerca do uso da palavra eclésia, ou igreja, em todo o Novo Testamento. Aqui estão as diferentes maneiras nas quais a palavra igreja é usada, em ambas as formas, no singular e no plural. Igreja singular numa cidade, 35 vezes. Igreja singular numa casa, 4 vezes. Igrejas plural numa província, 36 vezes. Igreja universal, 20 vezes. Igreja local, mas não exatamente definida, 16 vezes. Igrejas plural numa cidade, 0 vezes. Igreja singular numa província, 0 vezes. Igreja no deserto no Antigo Testamento, 1 vez. Assembleia da cidade de Éfeso, 3 vezes. Total, 115 vezes. O que é significativo é o uso do singular e do plural. O Novo Testamento nunca fala nas cerca de 40 ocorrências de igrejas plural numa cidade. Por outro lado, o Novo Testamento nunca fala de uma igreja singular numa província. A igreja nunca pode crescer para uma espécie de vasta organização que englobe pessoas vivendo em muitas áreas diferentes. Por outras palavras, existem apenas 2 áreas definidas de igreja local. Uma é uma casa e a outra é uma cidade. O mais importante é que tudo que nós vejamos como uma unidade da igreja local, dentro de uma área, existe apenas uma igreja. Nunca poderá haver 2 igrejas a sobreporem-se, muito menos a competirem, na mesma área. Esta é a conclusão vital. É totalmente contra a Escritura falar de 2 igrejas que se sobrepõem ou ocupam a mesma área. Está completamente excluída pelo uso do Novo Testamento, sem uma única exceção. O modelo presente numa cidade é que existem muitas igrejas locais, cada uma com um líder. Contudo, a ordem original de Deus é diferente. Uma igreja local numa cidade com muitos líderes, essa é a conclusão prática e revolucionária. A visão do homem em contraste com a visão de Deus. O homem olha para a igreja numa cidade e vê os batistas, os católicos, os presbiterianos e os pentecostais. Ele vê essas igrejas todas, cada uma com seu líder individual. Eu digo-lhe que Deus não vê de todo a cena desse modo. Ele olha para baixo e vê as diferentes denominações e facções não denominacionais. Vê apenas o seu povo na cidade. Na realidade, ele vê isso como diferentes rebanhos ou congregações, abrangendo a igreja na cidade. Por conseguinte,
Nós promovemos unidade de formas que Deus não aceita. Tentamos unir todos os batistas ou todos os presbiterianos ou todos os metodistas numa cidade ou região. Deus não reconhece esse esforço, tão excelente que é como seu melhor. A sua igreja numa cidade é composta por homens e mulheres de todas essas denominações, e nenhuma denominação é a igreja completa. Como exemplo, vamos considerar a cidade de Charlotte, em Norte Carolina. A partir de um ponto de vista humano, existem mais de 30 igrejas presbiterianas, numerosas igrejas batistas, católicas, episcopais e muitas outras. A única qualificação para se juntar à igreja é uma relação específica com Jesus Cristo. Deste modo, cada pessoa dentro desta área que esteja em relação com Jesus Cristo é automaticamente um membro da igreja em Charlotte. Não te é oferecida a escolha, não é a tua decisão. A única decisão que tens de tomar é a tua relação com Jesus Cristo. Um modelo bíblico. Deixe-me dar-te agora um modelo elementar e idealista. Obviamente, somente o Espírito Santo pode juntar a aplicação específica numa região, consoante as necessidades e a cultura dessa área. Imagina numa cidade dividida em 4 sub-áreas principais e cada uma subdividida em 4 áreas mais pequenas. Ao todo temos 16 sub-áreas. Agora o Espírito Santo começa a mover-se e as pessoas estão a nascer de novo por todo lado. Digamos que há um verdadeiro reavivamento na seção noroeste, que se espalha para a seção nordeste. Isto continua até que toda a cidade esteja influenciada por esse movimento de Deus. Assim, nós temos grupos de 2, de 3, de 4, de 5 e depois grandes grupos de casa a crescerem em toda a área. A partir desses novos crentes, que inicialmente são apenas discípulos, o Espírito Santo começará a dar licença natural local. Nunca leva muito tempo. Em qualquer grupo, haverá sempre alguns que começarão a mostrar um enorme sentido da responsabilidade daqueles que amadurecerão mais rapidamente e que surgirão como líderes. Por exemplo, se a irmã Jane tiver uma febre terrível à meio da noite, ela telefona ao irmão Bob quase automaticamente, o que indica que está realmente a tratá-lo como um ancião. Rapidamente, em cada seção dessa cidade, surgiram 2 líderes locais. Em cada caso, eles estão a operar dentro dos seus grupos, mas têm a capacidade para a liderança. Agora, vamos supor que todos esses grupos locais se encontrem para orar na mesma noite, digamos, terça-feira à noite. As pessoas não podem andar a saltar de grupo em grupo, elas têm que fazer um compromisso. Eles tornam-se firmemente unidos em comunhão e harmonia para tratarem assuntos com Deus Todo-Poderoso. Os grupos de oração reúnem-se agora por toda a cidade à terça-feira à noite e tem surgido liderança. Mas a verdadeira chave para realizar este trabalho é comunhão entre os líderes locais. Sem isto, não poderá realmente haver alguma comunhão eficaz entre os crentes locais. Quando os líderes locais entrarem numa comunhão regular uns com os outros, então é afastada a barreira existente para a comunhão entre os crentes. Na nossa imagem sobre as 4 seções principais da cidade, os líderes locais dizem agora: nos encontrarmos na segunda-feira à noite para termos uma reunião de líderes. Discutiremos os nossos problemas, tentaremos seguir na mesma linha e estaremos abertos uns para com os outros. Não será apenas uma sessão de conversa, mas arcaremos verdadeiramente com os problemas pessoais e os problemas dos nossos rebanhos. Partilharemos as necessidades uns dos outros em oração. Trocaremos revelações e conferiremos tudo o que estivermos a fazer com a opinião dos nossos companheiros líderes. Agora, em cada uma das 4 seções dessa cidade, existem 8 homens que se encontram regularmente cada semana na segunda-feira à noite, como uma comunhão de líderes. Teremos 8 líderes reunindo-se cada segunda-feira, depois cada terça-feira. Estarão prontos para irem ao encontro das necessidades espirituais dos seus próprios grupos. Novamente, eles trocam os seus próprios problemas, as suas necessidades, as suas revelações e as suas ideias sobre doutrina. Não existe homem nenhum que atue por si próprio.
é a mente coletiva do grupo que é o juiz final das decisões e doutrinas. Mas nós temos a mente de Cristo. 2 Coríntios 2,16. Podemos agora avançar mais um passo. Na primeira segunda-feira de cada mês, esses 4 grupos de líderes locais reúnem-se num grande grupo de líderes. Temos agora 32 líderes que se reúnem. De 2 em 2 semanas, reúnem-se. 8 de cada vez. Cada terça-feira orientam os seus próprios grupos, mas não há divisão, seja do que for no grupo de Cristo. Todos eles estão em comunhão, todos se reconhecem uns aos outros, e não existem barreiras entre este grupo que se reúne e tem comunhão com aquele grupo. Hoje, os membros de uma igreja estão quase proibidos de terem amizade com membros de outras igrejas. Deus não deu a nenhum homem autoridade para fazer essa espécie de decreto. Creio que isso traz divisão ao corpo de Cristo. Este grupo de 32 está agora em posição de agir coletivamente em nome de toda a cidade. Se a cidade necessita de um impacto evangelista, eles podem corporativamente convidar um evangelista. Se a cidade precisa de um seminário de ensino, eles podem convidar professores para realizar um seminário. Jesus disse ambas estas coisas. Eu sou o bom pastor, João 10:11, e eu sou a porta das ovelhas, João 10:7. No sentido muito vital, os pastores são a porta da congregação. Quando a igreja está a funcionar como deve ser, os ministros de ensino itinerantes, tal como o meu, não virão a uma área a não ser que venham pela porta dos líderes pastores. Eu gosto mesmo de entrar pela porta, mas existem muitos lobos vestidos de ovelhas, ver versículo 12, que realmente são ladrões e salteadores, e que estão a criar problemas sem fim em muitas cidades. A única solução é ser a liderança coletiva da cidade a fechar a porta a esses ministros. Os 32 homens respeitados podem juntar-se e dizer: agora não ides a essas reuniões. Esse homem está a pregar falsa doutrina e está a viver com a esposa de outro homem. Portanto, isso não pode estar certo. Então haverá verdadeira autoridade. Os lobos continuarão a vir e a destruir o rebanho até que os líderes se reúnam. Em várias cidades na América e em outras nações, este modelo concreto de irmandade e de liderança corporativa está a emergir. Estive numa concentração na cidade de Cito, uma vez, com cerca de outros 35 ministros itinerantes. Fomos convidados pelo presbítero carismático da cidade. Todavia, era muito caro convidar todos esses ministros para Seattle. Por isso, todas as noites foram realizadas reuniões em redor da cidade para ajudar a compensar o custo da conferência de liderança. De acordo com o testemunho dos ministros locais, essas reuniões e a concentração coletiva desses ministros itinerantes teve um enorme impacto na cidade de Seattle, mais do que qualquer campanha evangélica que alguma vez se tenha realizado lá. Enquanto meditava no que se tinha passado nessa conferência, o Senhor colocou-me esta questão: agora dize-me, com quem é que eu tenho tido mais problema? Com a cidade de Nínive ou com o profeta Jonas? E eu disse: Senhor, quando Jonas foi posto em ordem, não tivesse mais problemas com Nínive. E ele disse: é exatamente o mesmo hoje. Se eu puder ter a liderança posta em ordem, não terei problemas com as cidades. Creio que é este o modelo divino. A igreja local começa como um lugar de harmonia, torna-se o tribunal final de apelação. A ordem de Deus é a unidade da igreja, uma única igreja, e a pluralidade da liderança nela. Assim, liderança cooperativa é estabelecida na cidade, o que une e protege a igreja. No entanto, o homem aplicou esta ordem exatamente ao contrário. Introduziu uma pluralidade de igrejas com uma liderança individual. Eu mantenho-me como testemunha de que estamos a ser confrontados com uma escolha e uma decisão. Irá a igreja adotar na sua vida e estrutura a visão de Deus ou a visão do homem? Vejo que algumas almas corajosas em incontáveis cidades estão a aceitar o desafio. E tu aceitarias? O livro de Joel retrata a restauração dos últimos dias e o julgamento sobre aqueles que rejeitam a restauração. Vejamos esta imagem do julgamento. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Joel 3,14. O vale da decisão é o lugar para onde Deus
traz as pessoas de onde elas não podem sair até terem tomado uma decisão, onde ou dizes sim ou dizes não. Não existe terceira resposta. É para aí que a igreja caminha nesse assunto. A igreja tem que decidir se quer seguir os seus próprios caminhos e práticas ou se deseja submeter-se ao modelo de Deus, claramente definido e declarado na Escritura. Não pode ser de ambas as maneiras. A igreja tem que decidir se quer seguir os seus próprios caminhos e práticas ou se deseja submeter-se ao modelo de Deus. Eu sou testemunha de que está a chegar o tempo de fazer uma opção. Apercebo-me de um certo sentido de aprovação divina sobre esta afirmação. Estamos a ser confrontados com uma decisão. O tempo de ir à igreja para se sentar num banco e passar por agradáveis exercícios religiosos está a terminar. Agora é tempo para ação e realidade. A estabilidade e o crescimento da igreja local. Como é que a igreja local permanecerá na linha da sua natureza e propósito? Para responder a esta questão, iremos ver uma passagem em Colossenses. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2,18. Agarrar-se à relação com Cristo. A escritura anterior fala de se afastar do foco da sua fé, prestando atenção a revelações sem importância, tais como formas particulares de humildade, por exemplo, não cuidando do corpo ou vestindo roupas esfarrapadas. Esse tipo de humildade é uma expressão da vontade, não do espírito. Nem devemos envolver-nos no culto dos anjos. As traduções mais fidedignas usam palavras semelhantes às coisas que ele viu, que fala de alguém que faça passar uma visão especial, como se fosse do Senhor. Não sejas enganado por pessoas com as suas super revelações, introduzindo algo de novo, que realmente não é importante e te afastará da pessoa de Jesus Cristo. A Escritura diz que tal pessoa está inchada na sua carnal compreensão. Esse tipo de pessoa aparenta ser super espiritual, mas de fato é muito carnal. Contudo, ela somente poderá ter sucesso em desviar-te dos teus objetivos se não te agarrares à cabeça, Jesus Cristo. Se perderes a relação vital e pessoal com a cabeça, Jesus Cristo, serás defraudado e decepcionado. A verdadeira segurança contra ser induzido em erro é manteres a tua relação direta com Jesus Cristo. Desde que faças isso, as pessoas não serão capazes de te defraudar ou enganar. As pessoas que entram no erro e se desviam dos seus objetivos são aquelas que falharam em manter a sua relação primária com Jesus, que é a condição de estar na igreja. A verdadeira segurança contra ser induzido em erro é manteres a tua relação direta com Jesus Cristo. Irmão, aqui eu queria dar meu testemunho. Eu estava congregando numa igreja onde eu descobri algumas falsas doutrinas lá, inclusive a pastora era líder na igreja. E eu descobri que não existe liderança na igreja encabeçada por uma pastora, por uma mulher. E então eu estava recém-convertida, eu estava recebendo a palavra lá, mas quando eu descobri isso, eu falei, não, eu não vou ficar nesse engano, porque eu não quero mais pecar contra Deus. Eu falei para Deus, Deus, eu não quero mais pecar contra o Senhor. Eu já orei a Deus assim, que se for para eu voltar para o mundo, voltar para o pecado, voltar a ser escrava de Satanás, e eu prefiro que Deus me leve. E Deus faz isso. Se você orar nesse sentido, Deus leva. E eu não tenho medo mais da morte, irmão, porque agora que eu sei que meu nome está lá escrito no livro da vida, eu não tenho mais um pingo de medo da morte. Quando você vive na impiedade, afastada dos caminhos de Deus, você tem medo da morte. Você tem medo de tudo, principalmente de morrer. E é para ter mesmo. Porque na hora da tua morte, irmão, aqueles demônios ali, os espíritos malignos da morte, eles vão te rondar. Você não vê, mas vão existir milhares deles ali do teu lado, os espíritos malignos da morte, para te levar para arder no lago de fogo do enxofre, que foi feito para o diabo e seus demônios. A palavra de Deus diz que o lago de fogo do enxofre foi feito para o diabo e seus demônios. Não foi feito para o homem. Mas, quando você vive na impiedade, sem Jesus, sem Deus, é para lá que você vai.
Então, irmão, você tem que ter medo mesmo da morte. E pelo contrário, quando você sabe que seu nome está escrito no livro da vida, seu nome está lá numa pedrinha, que você vai partir para a glória. A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é muito melhor do que a da primeira. Você não tem um pingo de medo da morte. Irmão, eu não tenho um pingo de medo da morte. Deus pode me levar hoje, que eu vou subir feliz, louvando. E eu deixo aqui o testemunho de um irmão do Spurgeon. Eu escuto as pregações dele. E ele, na época de uma pandemia em Londres, ele visitava os moribundos. E ele disse que a diferença entre um moribundo ímpio e um moribundo justo, justificado por Deus, que quando ele fazia as visitas, né? Ele chegava e o moribundo ímpio estava lá com o rosto banhado de temor, de medo, estava assim, cadavérico, com muito medo, com muito temor. Claro, ele vai enfrentar a ira de Deus e ainda tem uns demônios ali para levar a alma dele para queimar no lago do fogo do inferno. Ele vai estar atemorizado, né? E chega uma hora que a palavra de Deus diz que a pessoa vai clamar e ele não vai escutar, ele não vai responder. Então, irmão, se você está pensando em quando você estiver no leito da morte, você clamar a Deus, pode ser que ele não te ouça, irmã. Pode ser que seja tarde demais. E pode acontecer isso. Pode acontecer. Deus é soberano, mas Deus é amor, Deus é justiça. Deus é soberano em tudo. Em amor, em misericórdia e principalmente em justiça. Nós vamos ter que dar conta a Deus das nossas obras, né? E aí ele disse que a outra diferença, já o justo, o justificado, quando ele chegava lá para visitar aqueles moribundos, eles estavam lá com aquele rosto sereno, louvando ao Senhor, na maior paz, porque certamente ali ao redor dele, ele estava vendo os anjos do Senhor. Quando a gente está ali, quando a gente foi justificado em Jesus Cristo, quando a gente entregou nossa vida para Jesus e a gente tem a certeza da salvação, hoje eu tenho a certeza da minha salvação, na hora que a gente chegou aqueles espíritos ali, né, que a morte é um espírito de morte, em vez de, vai chegar aquele espírito ali, mas ali do lado vão estar anjos do Senhor para te levar para o céu, para viver com a vida eterna, pro resto da tua vida. Então, irmão, você escolhe, irmão, você decide, irmão, que caminho você quer seguir. E lembra-se que esse dia da morte, ele vai chegar. Porque a morte é a única coisa que nós temos a certeza que vai chegar. Ninguém vai fugir dela. Então, irmão, fica esse depoimento aí, meu testemunho, né? Que na verdade eu estava falando de uma coisa, mas acabou entrando em outra. Eu estava falando dessa congregação que eu estava. Que quando eu tive acesso a isso, eu cheguei para mim e eu falei, eu não sigo homens, eu sigo Jesus Cristo. Porque eu estava naquela de sair ou não da igreja, que também não é certo você ficar saindo de igreja, né? Mas conforme o irmão ensinou aqui, se a igreja está ensinando uma doutrina errada, ou uma falsa doutrina, ou algo que você vê que não está de acordo com as escrituras, você precisa sair dela, você deve sair dela. Eu estava com medo de sair, porque eu sabia que não era certo, e aí eu falei assim, eu não sigo homens, eu sigo Jesus Cristo, e saí. E assim, irmão, você também tem que fazer. Então fica aqui meu testemunho. Irmão, e eu te peço perdão por eu ter começado a falar de uma coisa e acabei falando em outra. Mas eu estou aprendendo, irmão, eu estou aprendendo. E eu estou ensinando. Então, uma maneira que você tem de você aprender as coisas é você ensinar. O que eu estou falando aqui é testemunho. É o meu testemunho de como eu comecei no Evangelho. Que também pode ajudar muitas pessoas que estão começando no Evangelho, né? Porque nós não podemos ser cegos. Nós não podemos viver na cegueira. Nós temos que ter em mente que o nosso cabeça é Jesus Cristo. Não é homem. Não é denominação. O nosso cabeça é Jesus Cristo. Continuando, em Colossenses 2,19 lemos: E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Repara que o crescimento do corpo vem do próprio corpo. O mesmo conceito está expresso em Efésios 4,16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio
de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É o corpo que cresce por si mesmo, não por causa de algum superpregador. Quando todos os membros funcionam corretamente, o corpo cresce naturalmente. Muitas pessoas procuram um pregador ou chamariz, algum método ou uma nova revelação para fazer crescer o corpo. Mas a palavra ensina claramente que o corpo aumenta com o seu crescimento natural quando está a funcionar bem. Quando todos os membros funcionam corretamente, o corpo cresce naturalmente. Juntas e ligamentos. Repara que em Colossenses 2,19 o corpo recebe duas coisas. Primeiro, é alimentado pela relação correta com a cabeça. E segundo, é entrelaçado em unidade e força pelas juntas e ligamentos. Então, duas coisas mantêm o corpo junto: as juntas e os ligamentos. Agora, o que significam esses termos? Isto é anatomia básica e reflete o estado de conhecimento na altura da igreja primitiva. Eu sugiro que as juntas são relações pessoais, primeiro com Cristo e segundo com os nossos companheiros crentes. Ligamentos são atitudes universais que temos perante outros crentes, mesmo se não estamos numa relação pessoal e direta com eles. As juntas. Considera como as juntas são absolutamente vitais no corpo. Quando era para auxiliar médico no exército britânico, o sargento ensinou-me algumas coisas de anatomia. Aprendi que no braço temos 3 ossos principais, um que vai dos ombros ao cotovelo e os outros 2 que vão do cotovelo ao punho. Agora eu podia ter esses 3 ossos em perfeita saúde e continuar a ter um braço sem uso. Por quê? Se o cotovelo não funcionar, também os ossos não podem funcionar como deve ser. Este cenário é verdadeiro e repete-se na igreja, vezes sem conta. Cada membro individual pode estar perfeitamente inteiro e saudável, mas o corpo não é capaz de funcionar porque a relação entre esses membros está errada. Muitos membros na igreja não estão a funcionar, porque a junta que os liga com o membro próximo deles está com defeito. Quando o membro está erradamente ligado ao membro seguinte, pode paralisar o corpo todo. Quando o membro está erradamente ligado ao outro membro, pode paralisar o corpo todo. Relembra a ordem de Colossenses 2:18-19. Primeiro que tudo, nós seguramos firmemente a cabeça, que é Cristo. Segundo, nós temos que estar juntos ou corretamente relacionados com os crentes nossos companheiros, sempre com especial atenção aos que estão mais perto de nós. É fácil amar as pessoas à distância, mas quando realmente as chegamos a conhecer, é tudo menos fácil. Por exemplo, na nossa congregação em Londres, havia uma senhora que orava como um anjo pelos pobres africanos. Mas um dia um homem africano juntou-se a nós no nosso encontro de oração e ajoelhou-se ao lado dessa senhora. Acredita-me, ela não gostou nada disso. Existem muitos cristãos que têm problemas semelhantes nas suas verdadeiras relações. É com a pessoa que está ao meu lado, mais próxima de mim, que primeiramente tenho que estar corretamente relacionado. Os ligamentos. Vejamos agora outra ligação mencionada, os ligamentos. A Escritura diz-nos que existem 2 vínculos que mantêm unido o corpo de Cristo. Lemos em Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. A palavra vínculo neste versículo é a mesma que é traduzida por ligamentos, em Colossenses 2,19. A caridade é o vínculo que mantém o corpo completo e maduro, unido. O outro vínculo é mencionado em Efésios. Descobrirás que Efésios 4 está estreitamente paralela a Colossenses 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 2 a 3. Os 2 grandes vínculos, as atitudes globais que mantêm o corpo unido e a funcionar, são o amor e a paz. Quantos protestantes realmente sentem realmente amor e paz com respeito aos católicos romanos? Existem muitos mais hoje do que costumava haver, mas lembro-me de estar no canto do orador em Londres, há alguns anos atrás, escutando os oradores ao ar livre, católicos derrubando protestantes e protestantes derrubando católicos. Eles não tinham tempo para condenar mais ninguém ou mais alguma coisa,
As suas atitudes refletiam a falta total de amor e de paz. Devo salientar que todas essas juntas e vínculos são invisíveis. Não as podes ver com os olhos. Isto é, um problema real para muitos cristãos. Existe um paralelo no Antigo Testamento, onde Israel estava constantemente tentando a representar ou a substituir o Deus invisível por alguma espécie de imagem visível. Deus proibiu estritamente a idolatria. Contudo, existe alguma coisa de carnal no homem que insiste em fazer coisas visíveis. Ele quer alguma coisa onde possa colocar o seu dedo e dizer: isto é o meu Deus. Aqui é onde ele está, e aqui está a identificação nele. Essa tendência não acabou com o Antigo Testamento. Na era do Novo Testamento, Deus fez surgir através de Jesus Cristo e do Espírito Santo um corpo que é mantido junto por vínculos e juntas invisíveis. Mas através dos séculos, os cristãos não foram capazes de parar por um momento no invisível e dizer: é isso mesmo. Eles têm procurado substituir sempre as relações invisíveis e a estrutura espiritual invisível por alguma espécie de organização e estrutura humana visível e identificada. Isto é muito óbvio na história da igreja. Alguns anos atrás, enquanto vivia em Londres, tive algum contato com uma certa denominação. Para fazer parte desse grupo, a pessoa tinha que se inscrever numa determinada organização, assinar o nome, fazer algumas promessas e depois assumir uma certa posição que era designado por um posto militar e uniforme. Poderás pensar, isso é fantástico. Isso faz deles serem unidos. Mas não podias estar mais errado. Dentro dessa organização, e isso não é mais verdade sobre este grupo particular do que qualquer outro, havia toda a espécie de discórdias, ciúmes, ressentimentos e recusas em reconhecer o ministério e a autoridade de alguém. Quando um ou outro membro desse grupo se aproximava de mim para a libertação, descobri muitas vezes que a raiz do problema estava num ódio absoluto para com outros líderes na organização. Toda a estrutura externa de assinar o juramento, vestir o uniforme e irem para um determinado lugar a uma determinada hora não produz o objetivo verdadeiro: unidade interna, amor e relacionamento correto. A verdadeira imagem da igreja local ficou perdida em toda a atividade. As pessoas ficam tão embrulhadas nas coisas externas que falham em ver que as coisas internas estão a faltar. É comum haver pessoas na mesma igreja, todas acreditando na doutrina certa, pagando os seus dízimos e frequentando o mesmo edifício, no entanto, delicadamente odiando-se uns aos outros. Poderás perguntar: como pode isso acontecer? Como podem eles, como cristãos, realmente odiarem-se uns aos outros? A resposta é que eles têm sido enganados pelos seus ídolos. A estrutura visível que substituiu a invisível ilude-os. Da mesma maneira como é que as pessoas, sob a antiga aliança que tinham visto toda a demonstração do poder de Deus, puderam esculpir coisas dos troncos das árvores e colocá-las nos cantos das suas casas como seus deuses, mas elas fizeram-no. Já li acerca de um homem cuja aldeia tinha sido invadida durante a Guerra do Vietnã. Um soldado americano viu-a transportar um pedaço de madeira da cabana. Ele deixara para trás a sua mobília, as suas roupas e até mesmo alguns membros da sua família. Mas uma coisa ele tinha que trazer para a proteger, era esse pedaço de madeira. Então o soldado perguntou-lhe: o que é isso? Ele respondeu: é o meu Deus, estou a salvá-lo. Isto não é trágico? Imagina ter um Deus que precisa que tu o salves. No entanto, milhões de pessoas por todo o mundo pensam assim. Uma garantia com Deus é que ele não precisa de defesa ou de salvação. E uma coisa acerca da verdadeira igreja é que ela não precisa de defesa, precisa apenas de caminhar na verdade. Como é que as pessoas se deixaram enganar? Elas ainda não se aperceberam que o torna os cristãos membros unificados do mesmo corpo. É primariamente invisível. Estarei corretamente relacionado com Jesus Cristo? Estarei corretamente relacionado com os meus companheiros crentes? Estarei corretamente relacionado com a minha esposa, filhos e pais? É aqui que tudo começa. Novamente, estou a enfatizar
essa verdade devido aos anos de experiência em ministrar às pessoas. A razão mais comum por que as pessoas precisam de libertação é o ressentimento, ou em muitos casos, o ódio, seja pela esposa, marido ou pais. As pessoas que se consideram a elas próprias bons cristãos poderão realmente estar cheias de ressentimentos venenosos. Elas deixam-se enganar, substituindo o invisível pelo visível, segurando-se a qualquer coisa que possam ver em vez de ao eterno. Elas são como aquele pobre homem no sudoeste da Ásia, transportando seu Deus nos seus braços, não se apercebendo que as coisas que eram de verdadeiro valor estavam sendo deixadas para trás. O propósito central da igreja local. Ao encerrarmos este capítulo, vamos considerar o propósito central da igreja local. Poderá surpreender-te saber que o objetivo supremo da igreja local é a comunhão. A maioria das pessoas nem sequer pensa nisto. Todavia, cheguei à conclusão de que o Novo Testamento torna isso como primordial. A comunhão é o único propósito da igreja local. Não é pregar, construir igrejas, hospitais ou enviar missionários. Todas essas coisas são secundárias, são o resultado da verdadeira comunhão. Se não tivermos a comunhão, nunca teremos os resultados que Deus planejou. Chamada comunhão. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Certamente te lembrarás que a igreja é um grupo de pessoas que são chamadas para fora. Este é o aspecto negativo da nossa chamada. Somos chamados para fora do mundo. Então, para dentro de que nós somos chamados? Uma vez que a igreja é guiada em conjunto no nome de Jesus, o que é que eles fazem? A resposta é que eles juntos vivem em comunhão com Jesus Cristo. Paulo apresenta isto dessa maneira: fostes chamados para dentro da comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo a comunhão o propósito final. A palavra comunhão em grego é outra palavra distinta no Novo Testamento, tal como eclésia. Também é tirada da linguagem secular, mas é-lhe dada uma aplicação especial. A palavra vem de uma raiz que significa ter coisas em comum, ou partilhar coisas em conjunto. Podia ser traduzida por a partilha de Cristo em conjunto. Este é o propósito supremo e o objetivo da igreja local. A partilha de Cristo em conjunto é o propósito supremo e o objetivo da igreja local. Vamos analisar uma afirmação semelhante feita pelo apóstolo João. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1:3. Essa escritura diz-nos por que é que nos foi dado o registro do Novo Testamento acerca de Jesus. João, um dos escritores dos evangelhos e uma testemunha próxima do ministério e vida de Jesus, disse: nós estamos a anunciar-vos o que vimos e ouvimos. Não recebemos isso apenas à distância. Não recebemos isso apenas em teoria. Nós tocamo-lhe. Nós vimos-lo em ação. O Senhor Jesus Cristo, a palavra da vida. Ele foi manifestado. Ele foi feito carne e habitou entre nós. Nós vimos, ouvimos e observamos tudo e declaramos-vos tudo em primeira mão. E por que é que esse relato em primeira mão foi escrito? De fato, por que é que nos foi dado o Novo Testamento registrado? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Versículo 3. Foi-nos dado para nos levar para a comunhão com os apóstolos. O que é essa comunhão? A segunda parte deste versículo diz: e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O propósito de escrever o Novo Testamento foi para levar aqueles que ouvem e acreditam na palavra, a comunhão com a divindade, uma comunhão entre o Pai, o Filho e todos os que acreditam, através do Espírito. O propósito de escrever o Novo Testamento foi para levar aqueles que ouvem e acreditam na palavra, a comunhão com a divindade, uma comunhão entre o Pai, o Filho
e todos os que acreditam através do Espírito. Vamos ver mais duas escrituras relacionadas. Tenho muito que escrever-vos. Não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. 2 João 12. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 1 João 4. O que mais nos traz alegria completa como a comunhão face a face? Comunhão é encontrar-se um com o outro, encontrar-se com Deus e encontrar-se com Jesus Cristo. Esse é o propósito para o qual Deus nos chamou para fora do mundo e para dentro da igreja. Vejamos o último versículo como um princípio. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. A carne dá à luz carne, e o Espírito dá à luz Espírito. Sempre. Acredito que o segredo é este. Somente num lugar de comunhão acontece o nascimento espiritual. É por isso que a comunhão é fundamental. Até nós chegarmos juntos ao ponto de termos comunhão à volta de Jesus Cristo no Espírito, qualquer coisa que façamos é carne. A partir dessa comunhão nascem os propósitos espirituais de Deus, o testemunho, a pregação, as visitas aos hospitais e as missões. Eles são produtos da comunhão, nascem pelo Espírito através da comunhão. Onde não existir verdadeira comunhão, tudo o que temos são programas e atividades que são carne nascida da carne. Qualquer coisa que nasce da carne não pode ser outra coisa senão carne. De novo, o nascimento espiritual somente acontece num lugar de comunhão. Vemos essa verdade na vida da igreja primitiva em Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2:1. A igreja tal como a conhecemos surgiu ou nasceu num lugar de comunhão. Eles estavam todos reunidos unanimemente num lugar. Notamos também que existiam 5 profetas e professores na igreja de Antioquia, tendo comunhão em conjunto, servindo ao Senhor e jejuando. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Níger porque ele era negro, e Lúcio, sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 1-2. A primeira jornada missionária descrita na Escritura nasceu na comunhão daqueles que estavam esperando e ministrando ao Senhor em Antioquia. Voltaremos a essa escritura mais tarde, ao explorarmos aspectos diferentes do ministério da igreja. A chave para lembrar agora é esta: se não houver comunhão, não haverá nascimento espiritual. Pode ser tão ativo quanto quiseres com testemunhos, pregações e empenhos missionários, mas não existe espírito sem comunhão. Comunhão é o lugar do nascimento espiritual. Ao termos comunhão à volta da pessoa de Jesus Cristo, os verdadeiros propósitos de Deus são gerados pelo Espírito Santo. Ao termos comunhão à volta da pessoa de Jesus Cristo, os verdadeiros propósitos de Deus são gerados pelo Espírito Santo. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel.